E saudações mortais. Oh, raio, só que não. Já é tardezinha, né? Mas estamos aqui no Megamônio. Aonde vamos aí, né, mano? Tá concluindo o vídeo, né? Que eu tentei fazer aí pela manhã, que foi atrapalhado, né? Devido a burocracias trabalhistas até então. Mas estamos aqui, estamos na atividade. Vamos novamente, né? Trazer aí, tá? Um videozinho, certo? Parâmetro, né? Assim, mais completinho, né, para vocês aí que ainda estão em dúvida, né, eu dava mesmo no meio da explicação até então, vou tentar, né, concluir aqui, né, e até mostrar, né, o teste, né, até então, como eu falei, que sobre os itens, né, novos aí, dos pokémons novos, até então, se vale a pena, se não vale, tipo uma review de item, né, na realidade aí, para aqueles que querem comprar, pensam em comprar até então. Beleza? Então, não esqueça de deixar seu like, né, para dar aquele apoio lá pro canal. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal para não perder, né, as novidades e tudo mais. Se for possível, mano, compartilhar aí o vídeo, né, em outros grupos aí para, né, se espalhar, tá? E ter aí, né, mais um público amplo, né? Subir aí o nosso público até então. Bom, eu tava falando, né, a respeito do item do Black Curie, né? Até então. Deixa eu só colocar aqui novamente, né? Até upei ele e tal, né? No outro não tinha upado ainda, que eu já upei. Vou colocar aqui no desenvolvimento, vamos aqui abrir a imagem, né, para poder ver, né, completinho, bonitinho. Vou ler novamente, tá? E eu vou explicar algo porque eu vi que alguns ainda ficaram em dúvida, né, sobre algumas questões aqui da habilidade, né, da passiva até então. Vamos lá. Quando, né, no Pokémon, né, adicionado no Pokémon, aumenta o crítico, né, rate, né, ou seja, a chance crítica, né, do Pokémon em mais 15%. O boost crítico, né, que é o damage crítico até então, em 20,5%, ou seja, o crítico damage, mano, vai ficar muito elevado com esse item, tá? Não tem nenhum item, né, se tem eu não lembro, né, talvez tenha outros aí, que aumente dano crítico nessa proporção, tá? Eu acho que o que tem, que chega próximo, seria esse aqui, que é o do Palkia, né? Que é esse bracelete aqui, que ele é focado também em crítico, ó. Ele aumenta o crítico, né, em 15% e o crítico damage em 19%. Né? Então esse aqui é um itemzinho que é o bracelete, né? O bracelete de gema, né? Que é do Palkia, né? Até então, também muito interessante para Pokémons que precisa dar muito crítico. Aí tem a Immortal Sword, né? Que é o que naturalmente usamos como padrão em quase todo o DPS, né? Quando não tem o próprio item deles. Que é bem parecido, só que aqui, ó, ela aumenta o crítico em 15%. Você ganha ali um Ignore, né? Ou seja, ignorar SPDF e PDF em 15%. Né? Não, na verdade, em 26%, né? Ele ignora ali a defesa mágica e física dos alvos. Então, naturalmente, você vai conseguir causar um danozinho melhor, né? Em tanques, tá? Aí fala aqui, ó, nos primeiros 4 grandes turnos, né, da batalha, velocidade e danos são aumentados em 30%, tá? Ataca inimigos com mais de 50% do HP, ou seja, uma vida mais acima, né? Causa um dano extra de 25,5%, certo? Então, tipo assim, como eu disse, é um item bom, só que ele tem esse problema de turno, né? Que é nos primeiros 4 grandes turnos, ou seja, nas 4 primeiras rodadas. Então esse item naturalmente é bom pra quem? Pra aqueles DPS, como eu digo, que ulta rápido. Que eles são rápidos, são velozes, tá? São os primeiros a bater no seu time, né? Naturalmente tem uma velocidade maior. Então vai ser uma melhor opção com esses, né? Com esse item aqui, que é o Immortal Sword, tá? Por isso que até então no Black fica interessante. Mas como eu falei no último vídeo, se você pegar um time que naturalmente é tanque, muito resistente, que você não vai conseguir derrubá-lo com velocidade, né, rápido. Então esse item, mano, tipo, a partir do quinto turno, cara, ele já decai, porque você perde esse bônus de dano, tá? Até então. Aí vem aqui as passivas secundárias, né? Lenda Imortal, aumenta 100% o ataque físico e ataque especial e 5% a taxa crítica por 2 turnos antes de cada ação, acumula 2 vezes, ou seja, antes de cada ação ele já dá um buffzinho ali no ataque. Então nas 2 primeiras ações, né, por exemplo, que acumula até 2 vezes, vai aumentar ali pelo menos o que? 10% adicionalmente de crítico e 10% de ataque especial, ataque físico adicional, beleza? Aí, este efeito é ativado continuamente no mesmo turno grande. Habilidades extras podem ser ativadas, veja o manual de batalha. Esse aqui de habilidade extra é aqueles Pokémon que causa, por exemplo, ataques extra, né? Ataca várias vezes, como naturalmente Pokémons metais ou senão lutadores, né? Que tem aquela passiva de atacar várias vezes consecutivo, né? É ataque extra. Então, naturalmente, eles acumulam rapidamente, né? Nesse caso aí. Né? Já acumula ali a passiva no máximo. E aqui fala, aumenta 15% do ataque físico e ataque especial, né? E 15% da taxa crítica por 2 turnos não acumulável, tá? Então ele adicionalmente ainda dá esse outro buff, né? Então assim, ele gera muito buff, né? Esse buff aqui é o que sobra, né? O que realmente fica no seu Pokémon durante, né, toda a partida, tá? Mas o que você perde aqui vai ser só isso aqui mesmo de dano, né? Tipo assim, ó, ao atacar inimigos com 50% a mais de HP, ou seja, o HP sempre alto,
vai dar um dano ali extra de 25%, tá? Tirando isso, mano, já decai. Show de bola? Mas é interessante mesmo assim, eu ainda acho interessante esse item, né? E certos Pokémon, né? Tipo um Mega Mewtwo Y, Mega Rayquaza, né? Tipo em Pokémon DPS que dá crítico com facilidade, né? Que bate forte, né? Não é todos, porque hoje em dia todo DPS tem o seu item próprio, né? Então esse item aqui é só para aqueles que não tem ainda, tá? Então é por isso que eu recomendo, né? Eu sempre recomendo o principal de cada Pokémon. Mas aqui para aqueles Pokémon que não tem, né, um item próprio, né, como alguns Pokémons antigos aí, ele quebra o galho, né? Realmente ele quebra o galho. Então beleza. Concluímos aqui, né? Então vamos aqui falar, né, a diferença do Black, né? Para vocês aí só terem uma ideia mesmo. Bom, aqui dá o crítico, né? Mesmo crítico, tá? A diferença é que ele não ignora a defesa, mas não importa, porque ele aumenta o damage crítico em 25,5%. Isso é muita coisa, tá? 25%, rapaziada, é muita coisa. Beleza? Ou seja, se ele critar, mano, ele vai machucar. Aí fala aqui, Ira do Trovão Divino. Após aliados ativarem condução de raio 4 vezes, o portador invocará um golpe de Trovão Divino a um inimigo após usar um movimento Ultimate, ou seja, que ele dá uma ult, limitando no máximo de 3 vezes por batalha. Então ele vai adicionar isso naturalmente nas 3 primeiras Ultimate dele. Trovão Divino, efeito de condução de raio, que causa dano elétrico igual a 200% do ataque especial e físico do lançador e transfere 50% do dano do Trovão Divino para todos os inimigos afetados por eletrificado ou menos ou paralisia, né? Esses 3 tipos de debuff, tá? Que naturalmente é causado por Pokémons do tipo elétrico. Como eu falei no vídeo anterior, Miraidon, ou se não Pikachu campeão, ou se não o Zeraora. O Zeraora de longe é o piorzinho, tá? Mas futuramente ele pode ser uma opção, né, para alguns jogadores, tá? Pode ser uma opção, não é a melhor, não é o mais válido. Atualmente poderia testar ele? Eu até pensei já em testar. Talvez um dia, qualquer dia desse eu teste, só para nós ver se funciona ou se não funciona. Mas vamos lá. Fúria do Trovão Divino é a segunda passiva do item. Quando o HP 1, o portador ganha 30%, ou seja, quando o HP cair a 1, né? Quando ele literalmente morrer, tomar um dano fatal, o portador ganha 30% de redução de redução passiva de dano, recebe uma instância de evasão perfeita, ou seja, ele consegue dar esquiva perfeita, né? Não é alvo de dano, literalmente, e ativa um golpe de Trovão Divino, limitando a 3 vezes por batalha. Se houver múltiplos instâncias na equipe, apenas uma terá efeito. Como assim? Se existir outros Pokémon com esse item, então só um Pokémon vai ativar esse efeito, tá? Se você quiser botar em outros Pokémon, não vai funcionar, tá? Não sejam gaiatos, né? A maioria gosta de ser gaiato, né? Então esse item só funciona para um Pokémon. Mas não quer dizer que ele não seja tão bom em outros, né? Porque aqui você pode aproveitar pelo menos esse buff aqui, inicial de crítico, né? Que é esse aqui, o de crítico e o dano de crítico, né? Isso aí ia dar certo em outros Pokémon. Agora, essa passiva já, né, do Trovão Divino, que é o dano extra, até então, já não ia funcionar, né? Porque eles não souberam, mano. Imagine o cara lançar aí 3 Pokémons elétricos, cada um com essa turbina aqui, começar um dando descarga em outro. Mano, ia ser absurdo, né? Não ia ter time que tancasse. Beleza? Então, é válido, né? Vai funcionar só em um Pokémon, de preferência no Darkzão aqui, no nosso Kyurizão. Aí alguns têm a dúvida dessa outra passiva, ó. Durante as primeiras 5 grandes rodadas, né, bem parecido ao Immortal Sword, só que aqui é 5. Se o movimento Ultimate do portador tiver área em forma de cruz, seu dano Ultimate é aumentado em adicionalmente 25%. Como assim, Buda, em forma de cruz? É a forma da Ultimate dele, rapaziada. Né, eu até expliquei isso num vídeo, né, que eu fiz sobre a review das habilidades dele e tudo mais, né? Então acho que quem assistiu deve ter se ligado. Quem não assistiu não deve ter prestado atenção sobre isso, né? Mas eu vou falar aqui a respeito. Ó, ataca um alvo inimigo, né? Ou seja, ele ataca um Pokémon só, né? Então é um single target até então, 440% de dano físico. Os 3 primeiros coeficientes de críticos recebem um aumento adicional de 30%. Ou seja, as 3 primeiras, né, crítico que ele causar, mano, vai dar um adicional de dano de 30%. Somando isso com a passiva do item, já conseguimos calcular aí uns 55, né, 0,5% de crítico. É muita coisa, né? É muita coisa, certo? Aí vai, ativa 2 núcleos de cristais, antes do uso e inveja corrente instável por 2 turnos em si e no alvo, né, no time inimigo lá. Então gera uma nuvem de trovão gélida, que é o dano de passiva dele, e aplica caça gélida do trovão por 2 turnos em um inimigo aleatório. Enquanto em Overlook Sombrio, libera um Ungido do Trovão Gélido e causa 170% de ataque físico em alvos em cruz. Entendeu? Então, esse dano de cruz, né, daquele item ali, é a segunda ult dele. É a ult que ele não usa rage, não gasta fúria. Beleza? Então, assim, como um cruz, ele bate, rapaziada,
Sempre tentando focar o Pokémon da frente, né? O do meio ali. Vou tentar botar aqui um estágio pra vocês, né? Verem aí. Vou botar aqui. Vou tirar aqui esse Pokémon aqui. Pra vocês poderem, né? Ver com melhor qualidade. Tá. Vamos botar aqui pra vocês entenderem. Ó, inicialmente já matou 2 ali, né? Pra quem não sabe, é porque inicialmente quando inicia a partida, ele já gera 2 nuvens de trovão gélida. Isso aumenta a quantidade, eu acho que até no máximo 3, caso você tenha dragões, né? Dragão adicional. No caso, eu só tô com Eternatus. Então ele cria aqui, ó, 2, né? Dano de gelo. E aquele negócio de caçar, né? Aquela passiva que ele chama assim, caçar, né? De caça. É isso aqui, ó. Esse olhozinho, tá vendo que fica um molho, né? Tipo o olho dele no alvo. Então assim, todo ataque dele, naturalmente, rapaziada, vai ter um foco, certo? Vai ter um foco específico nesse alvo que tá aqui atrás. Então, ó, vou aqui dar ultimate. Tá vendo que eu posso mirar nele lá atrás? Naturalmente, ele não bate, tá? Ele tem que bater na fronte. Mas como ele lá tá com esse foco nessa passiva, então o Black Milk focaliza a ultimate nele, certo? Mas vamos dar aqui na fronte, né? Primeira ult, uma ult, né? Até então, em um alvo. Só que ele ativa o efeito de cruz, que aí faz o quê? Ele bater nos dois Pokémon ao lado e no Pokémon que tiver atrás. Então é o famoso cruz, né? Que acerta 4 alvos, ó. Tá vendo? Ele acerta aí o dano em 4. Mas o dano dele, rapaziada, é apenas em um alvo, beleza? Vou botar aqui, bater aqui, pei. Mas eu lance lá o dano da passiva, né? Ó, e aqui é o dano da passiva dele, que sempre vai, né, bater em cruz. Então assim, a primeira ult vai ser aleatório, né? Porque realmente ele tem que acertar no meiozinho ali pra dar certo. Mas a segunda vai bater, mano. Então, né, é muito bom, tá? É muito bom. Show de bola? Vou aqui de novo, ó, deixa eu ver aqui. Batalhar novamente. Né? Mesmo esquema, ó. Acerta 2 alvos. Ultimate, ó. Tá vendo o olhozinho ali atrás? Eu posso focar aqui no Frog atrás, ó. Com a ultimate dele. Então assim, ele vai bater o dano, né? Focado nele. E vai causar aquela passiva dele que é o Trovão Gélido, né? Que acerta 2 alvos aleatório. E vai juntar com Trovão Divino, que é o item, né? A passiva do item. Ou seja, ó, acerta um alvo. E o dano se espalha em outros alvos devido à passiva. Beleza? Então, ó, vou botar aqui na frente de novo. Ó, ele dá um foco de até então 4 ali. E um foco adicional em um outro Pokémon que é da passiva, né? Já do item somado com a passiva dele. Então ele vai lá, ó, causa dano, ó. Tá vendo que ele causa dano aí, ó? Em um Pokémon só, ó, tá vendo? Aí os outros, né, ao redor toma parte do dano, tá? Que é o dano de cruz dele. Então vou botar aqui, ó. Beleza, matamos, ó. Ativou de novo, né? Toda vez que um dragão atacar, ele vai ativar essa passiva de Trovão Gélido, tá? Ó, e aí a passiva dele que quando ele estaca, né? Naturalmente ele já bate. Não precisa nem de rage. Então assim, ele tem esse descarga, se eu não me engano, ele consegue fazer isso até 2, 3 vezes, mano. Você dá 3 ou 2 ult dessas, tá? Não causa muito dano, né? Mas com o item, evidentemente vai causar um dano, né? Bem superior, beleza? Então, né? Essa aí é o parangolé do item dele. Se tivesse o boss aqui, mano, o boss daria pra nós testar o dano do item, né? Mas vamos ver se nós conseguimos testar aqui no da guild. Masmorra da guild. Tá, deixa eu botar aqui pra desafiar. Tá usando time água, faz, né? Aqui é meu time antigo, né? Time antigo, mano. Time antigo. Tá, vou tirar aqui. Vou botar aqui, botar Mega Rayquaza. Vamos botar aqui o Sceptile. Vou botar aqui a Mega Dance. Botar o Eternatus e botar um Ho-Oh aqui. Aí poderia botar outro dano. Aqui não tem, né? Outro danozinho bom. Tá, deixa eu ajeitar aqui. Dragão elétrico. Beleza. Acho que vou botar o Palkia, né? Aí potencializa mais o dano ainda, mano. Deixar o dano brutal. Tá sim. Vamos lá. Vamos aqui avaliar o dano, tá? O dano dele, né? No caso. Um item. Tá. Mega Rayquaza aqui, vamos dar um tornadinho. Ó. A Rayquaza também tem esse parangolé aí de ultista, né? Ela consegue dar uma pequena ult que não precisa de rage, né? E causa um dano até que bom também. Ó, agora o Zekrom. Ult de fúria, vamos ver quanto é que dá o dano. Ó, 103 milhões, né? Vamos anotar aí, 103 milhões. Tá, vou botar aqui no automático, acelerar aqui pra ver, né? 103 milhões, rapaziada. Ó, segunda ult, 113. Deu combozinho 37. Ó, minha Rayquaza deu quase 100, né? Beleza. Ó, outra ult, 200 milhões. 117. 86 milhões. 103 milhões. Os dragões batem muito dano, né, mano?
Você é doido. Lá de novo, ó, 113 de novo, né? Aqui já tá estacado. Mas vamos dizer que aqui não tá o potencial todo do item, né? Porque o item tem aquele adicional só quando ele bate em cruz. Em um alvo solo só, aí ele não vai causar, né, o dano lá, entenderam? Então aqui não é lá 100%, né, testado, mas é só pra nós ter uma ideia de base. Beleza, passou 5 turnos, ó, causei até quase 9% de dano, né, no primeiro ataque. Beleza, foi bom, foi bom. Agora vamos lá colocar, né, o item, né, o imortal. Só pra vocês aí ter, né, essa noção. Cadê imortal? Tem um aqui upado, mano, cadê? Na verdade tem dois, ó. Aqui. Vamos lá de novo. União. Masmorra. Desafiar. Mesmo time, né, pra não ter aquele, né. E vamos ver. Primeira ult foi 103, né. Ó, 114. Beleza. Deu 114. Vamos ver, né? Deu um danozinho já a mais, né? É como eu digo, né? Como ele bate no alvo e o alvo tá com um HP acima de 50%, né? Passivo do Immortal Sword. Aí ele dá, né? Aquele dano lá de 25%, que é muita coisa, ó. Já causou aqui, ó, um danozinho melhor na passiva, né? Na skill. Um dano bem mais alto. Mas vamos ver até o final. Ó, 123. 114. 297. Pau que ali batendo ali, o danozão bolado. Ó, mais uma, 110. Deu ataque básico 32, o ataque básico tá normal mesmo. Ó, deu ali o golpezão. Estacou a passiva. Vamos ver a última ult dele, quanto é que deu. Ah, não deu pra bater, né? Assim, eu reparei um danozinho um pouco maior, né? Reparei um danozinho um pouco maior. Mas aqui, ó, no cálculo total de dano, ó, foi um pouco mais inferior. Então, como eu digo, pode ser que o dano bruto esteja melhor, né? Mas também pode ser que o dano do item lá, o Trovão Divino, né? Que é a passiva de dano extra, esteja fazendo mais efeito, né? Porque ele vai calcular ali o dano, né? Na hora. Só que não calcula o dano de passiva, né? Então tem isso aí. É por isso que eu acho que seria muito bom, cara, se o jogo tivesse a tabela de distribuição de dano, dano tomado, dano causado, dano de cura, né? Cura recebida, no caso. Aí sim, cara, tipo assim, ia facilitar muito, tá? Esse tipo de análise, né? De, sabe assim, né? Ser bem minucioso, cara. Agora vamos testar o colar, que é o item, né? Com dano booster, né? Que é literalmente para causar dano. Porém, deixa ele bem mais lento, né? Mas vamos ver aí, né? Vamos ver como é que vai ser aqui até então. Vamos lá, bateu. Ó, bateu, ó. Já é um dano bem mais abaixo, né? 111. Mas vamos ver. Na skill dele, né? No outro ele tinha dado, ó, menos de 100. Tá, a skill deu o mesmo dano, só que a ultimate já foi um dano bem mais abaixo, né? Bem mais abaixo, tá? Mas, mano, se liga só no dano aí também do Septálio, cara. Ele não fica por trás, né? Ó. Você é louco, mano. Ele tá batendo no nível da minha Rayquaza, brother. Tá, 95. Eu reparei que o dano da ult, rapaziada, com o colarzinho aqui, é um pouquinho mais abaixo que o do Immortal Sword e o que o do próprio item dele, né? Se eu não tiver enganado, mano, tô sentindo que, assim, a diferença tá um pouquinho. A diferença tá um pouquinho aí. Ó, mas aqui já causou dano. Mas também tem aquilo do meu time, né? Meu time também bater 100% crítico, né? Então pode ter essa diferençazinha aí também. Mas é aí, né, mano? Né? Foi bem próximo, né? Mas aparentemente o Immortal Sword apresentou um dano até então superior. Mas é o que eu digo, dano não é tudo. O importante é a passiva do item combar com o próprio Pokémon, que no caso aqui é o dele, né? O dele faz ele sobreviver, né? Tem esse lance aí, mano, que eu acho que é o diferencial. Então vamos colocar aqui, tá? Depois vou fazer um vídeo também falando a respeito do item do Septálio e também do item do Eternatus, né? Tem que explicar aí um por vez para, né, ficar mais compreensível aí pra rapaziada. Mas vamos ver aqui se nós conseguimos fazer uma luta de teste, mano. Tô no top 5. Caramba, mano, o Xing subiu Uau. Uou, né, mano? Literalmente ele aumentou o quê? Quase 2 milhões? Ele tá com 26, né, ontem? Hoje tá com 27. Absurdo, hein? Absurdo. Será que ele... Mano, e os caras tá upando aqui hard, cara. Olha só, level 127 já. Você é louco, mano. Tão upando demais, hein? Eu ainda no 125, atrás do 126. Os caras estão no 127.
Não sei se liberou alguma coisa mais pra frente, eu acho que não, né? Mas, pô, o cara que tá super upado, né? E ele ganhou de nós. Mas é isso, né? O famoso, mano. Deve ter ganhado pela diferença de power. E deu black aqui no jogo. Ah, não. Ué, eu apertei ali? Eu achava que tinha travado, mano. Ah, foi o Maris, né? Testando. Provavelmente testando o item, né? Caraca, mano, já matou ali. Pô, matou o meu Eternatus logo de stun kill, velho. Bom, mas aí eu não sei. Será que ele tá com o item dele ali, mano? Aí não dá pra saber, né? Aqui deu muito ruim, doido. O meu Septado morreu logo de início. Aí, é aquilo, né, mano? Essa diferença de power aqui, mano, não dá nem pra testar composições, mano. Porque, tipo assim, fica muito desproporcional. Tipo, é muito desproporcional. Não tem nem cabimento. É a mesma coisa, deixa eu ver. Eu tô com o quê? 23. 23, a diferença de o quê? 7 milhões. É o mesmo que eu atacar uma conta de, vamos lá, 16 milhões? Não, 15 milhões. 15? Não, 14 milhões, né? É a mesma coisa, mano. Então, assim, existe a possibilidade de alguma conta com 15 milhões ganhar da minha? Inexistente essa possibilidade, mano. É inexistente, então não tem nem como testar. Por isso que não dá pra testar. E contra eles ali, eu acho difícil, né? O Xing tá muito up, cara. Mas vamos ver, né? Ele tá usando time Fire. É um problema contra o meu Septado, né? Mas vamos testar aí. Tá. Vamos ver aí como é que vai ser. Vamos ver, né? A diferença é 4, né? Mas pior que tá quase 5 milhões. Né? Mas, se minha Diança aqui brilhar, mano, se o escudo dela tancar, aí é bom. Mas se não tancar, aí é ruim. Beleza. Ó. O Black ali, mano, espocou já a Mega Rayquaza dele, né? O Victini dele também tá quase morrendo. O Ho-Ho ainda conseguiu dar o Nirvana ali, ó. Então o WK dele vai ser chato de matar. Todo mundo lutou. Nossa, esse dano passivo dele é muito grande, cara. Ó. Beleza, mas ele tá protegido, né? Tive o imune, né? E minha Mega Diança morreu do nada, rapaziada. Eu acho que foi o dano de reflete, mano. Tanto dano de reflete, aí, ó. Meu time tá morrendo no dano do reflete, tá? Do WK e do PG ali dele. Tipo ali, ó. Quando a Rayquaza bateu. Nossa senhora, cara. Meu time todo morreu no reflete, mano. Do time dele. Que absurdo. Essa é nova, tá? Essa é nova, mano. Tipo assim, o meu time bateu e se matou, mano. O dele morreu todinho, né? Morreu todo mundo. Aí o meu foi e se matou. Então vamos lá. E tá ganhando pela diferença de power, né? Vamos ser assim, né? Práticos. Tá, mas dá pra ganhar então. Se for só isso, deixa eu ver. Só botar um suporte. Sobrevivência. Né? Porque o Sceptile pra mim é pra causar dano. É mais estratégico, né? Tô usando ele pra matar os Tiranitar ou as Diances dos outros jogadores. Até então. Pra não atrapalhar nem meu Black, nem minha Mega Rayquaza. Mas vamos ver aí se, né, nosso time desenrola novamente. Ó, botar o ult ali. O Victini dele tá conseguindo lutar, né? Isso é uma vantagem pra ele. Ó o HP do meu Black. Desceu ali, mano, do nada. Só por causa do dano de Reborn. Ah, mentira, que o Victini dele deu controle no meu Black, mano. Já basta ele ter cancelado ali a primeira ult, cara. Aí é putaria, né? Aí, joguinho, você, né? Faz o roubo, né? Aí faz o roubo, hein, mano? Ó, Nirvana. Ah, qual foi, mano? 2 turnos... 2 turnos aqui, ó. Tá, levamos a Rayquaza. Beleza, beleza, beleza. E aí, matou? Não deu. Ativou imune. Cara, esse imune dela aqui, mano. E lá vai meu Black lá, mano. Nossa senhora, cara. Que travada ele tomou agora, viu? Que travada, mano. Porque vamos contar aí, cara. 4 turnos pra bater, mano. Sendo que o boneco bate em cada turno. Aí é foda. Ó, ativando os imune à morte, ó. O Victini salvando aqui, hein. Ó, se o pior que ele vai ter o ovinho, né? Mas o meu também vai ter, então vamos ver. Mata lá. Isso, garoto. Perfeito. E olha só, mano, e não é que era. Tem que aguentar, cara. Tá. Beleza. Vai matar. Matou mesmo. Agora é briga, né? O pior é que ele ainda tem um imune, quer ver? Mano, a diferença de power, rapaziada.
sabia, mano, ele ainda tinha um imortal. Então o que tá salvando ele é só o Victini, porque deixa ele um turno imune à morte. Aí dá tempo do horror dele gerar o ovo pra ele, né, que é o Nivan. Aí são 2 revive. E aí tem um terceiro que é da passiva dele. Mas aqui, na teoria, né, se eu tivesse o mesmo power, eu ganhava com facilidade. Por quê? O WK dele ia morrer logo de início, então já ia gastar o revive dele, entendeu? Ia morrer todo mundo de uma vez só. Esse que é o problema. Mas como o time dele tá muito upado, aí tá aí, ó, a diferença fica no final. É por isso que eu digo, uma conta muito upada sempre faz diferença, tá? Mas é isso, né? Sinal que aqui, mano, o item do bichinho aqui tá funcionando muito bem, tá? Assim, na prática eu tô achando um dano bem melhor do que o que eu tava usando, né? Immortal Sword. Mas aí eu teria que meio que testar assim, atacar com o Immortal Sword, depois atacar com ele, pra ver assim se dá pra ter uma validade. Mas pelo contexto da sobrevivência, né? Que é isso aí que eu me lembro sempre nos combates, eu achei que tá melhor aqui. Mas é isso, né? O importante é testar, validar, né? Ver aí qual, né, as opções melhores até então. Ficou interessante, tá? Eu perdi ali só mesmo pela falta de resistência, né? Pela diferença de power também, né? Isso aí vai contar, obviamente. Que aquele WK dele com certeza tem mais de 5 milhões. Né? Nós podemos até botar aqui e ver, mano. Se eu não me engano, tem uns 5 milhões ele. Tá aqui, ó. Aí, ó. É o segundo mais forte. 5 milhões e 400, quase 5.500. Entendeu? Aí, tipo assim, 1 milhão mais forte que o meu, né? É por isso que ele ganhou no X1, cara. Mas é interessante, mano. É interessante, né? Pra ver como o WK torna um time muito resistente, né? Um time assim, que o time Fire ele não tem uma defesa tão formidável, uma defesa própria. Tem um Victini, só que fica aquele jogo de margem de sorte. O dele funciona porque o dele é super upado, né? Tem essa diferença, o dele é muito upado. Então o dele ali consegue sempre dar uma ult. E isso faz muita diferença. Normalmente algum jogador que for fazer qualquer um jogador aí que seja muito fraco, for fazer isso, seu Victini vai morrer no primeiro turno, cara. Porque não tem como tancar um Black. Não tem, sem condições, tá? Então assim, sem um Victini ali proporcionando esse escudo, o time dele morre em 2 tempos, entendeu? Porque a vantagem do time dele é só esse escudo, né? Que ele reflete o dano e a metade do dano é convertida em cura, né? Pros Pokémon Fire. É por isso que eles conseguem, né, sobreviver até então. Mas é isso aí, mano, é sempre bom testar pra saber. Então é isso, né, vou fazer depois o vídeo dos outros, né, itens dos outros Pokémon ali, né, separadamente, na minha review aí até então, pra ficar aí, né, consagrado no canal. Então, não esqueça de deixar seu like, tá? E lembre-se, caso você ainda não tenha uma conta criada no Megamon, eu sempre deixei o link para você baixar na descrição do vídeo, tá? Lá na descrição tem um link para você fazer sua conta e daí se ingressar no mundo dos Pokémonios. Valeu, é nóis, até a próxima, baby.